Hoje venho compartilhar um ensinamento com vocês que se encontra no livro de Romanos, capítulo 6, versículos 16 e 18, que diz o seguinte: Não estáis informados de que ao vós entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos de quem obedecestes? Seja do pecado para a morte, ou seja da obediência que leva à justiça. Versículo 18: Vós fostes libertos do pecado, e vós tornaram escravos da justiça. Ou seja, para o reino de Deus não existe um terceiro caminho. Ou nós estamos servindo à justiça, que é Deus, ou estamos servindo ao pecado, que é o mal. Não existe em cima do muro no reino de Deus. Se a gente olhar no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 23, Jesus diz assim, que aquele que não está com nós é contra nós. Ou seja, aquilo que comigo não ajunta, espalha. Se nós não estamos ajuntando para o reino de Deus, estamos de uma certa forma espalhando, ou seja, afastando as pessoas do reino de Deus. Se a gente olhar no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, Tiago diz assim, que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, quando a gente sabe que deve fazer o bem para alguém e deixamos de fazer, estamos cometendo pecado, ou seja, estamos fazendo mal. A omissão, quando a gente tem que agir, também é um pecado. Deus ele nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher qual lado a gente quer seguir, qual caminho. Ou a gente escolhe servir a Deus por opção, ou a gente acaba por omissão servindo ao mal. A diferença é que quando nós servimos a Deus, ou seja, a justiça leva à vida eterna, que é Jesus. E o pecado ele leva à morte. Quando a gente escolhe servir ao mal, que é o pecado, ele nos leva à morte, seja a morte a princípio espiritual, que é uma separação entre nós e Deus, e futuramente a morte física. Então está aqui a importância de nós servirmos ao caminho da justiça, nos entregarmos totalmente ao Senhor, fazer aquilo que é a vontade dele. Beleza, pessoal? Forte abraço e fiquem com Deus.